Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia para você. Estamos recebendo um dia com 24 horas para vivermos na companhia e na presença do Senhor. Queremos usar esse dia para cumprir os propósitos do nosso Deus. Eu quero pedir a Deus nessa manhã que visite o teu lar, abençoe a tua vida e a tua família. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 106, o verso 2, onde a Bíblia diz o seguinte: quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Salmo 106, o verso 2. Nós não temos condições de contarmos todas as bênçãos que nós recebemos em nossa vida das mãos do Criador, mas nós temos condições de termos palavras de gratidão, de reconhecimento e de louvores, de expressão para com o nosso Deus. Por isso que a cada manhã nós nos levantamos como adoradores, expressando para Deus a nossa gratidão e pedindo a bênção dele no decorrer do dia de 24 horas. Quero nessa manhã pedir ao Senhor que derrame bênçãos sem medida sobre você e sobre a sua família. A cada manhã nesse canal nós somos desafiados a amarmos cada vez mais a palavra do Senhor. Ela é a luz para o nosso caminho, ela é referência para a nossa caminhada. A cada dia, quando nos levantamos, sentimos que, tendo a palavra de Deus aberta diante de nós, é Deus falando conosco, é Deus conduzindo a nossa trajetória. Por isso que nessa manhã eu convido você a ter a palavra de Deus aberta no livro de 2 Samuel, capítulo 18, o verso 1. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000, capitães de 100. Deus era com Davi. Embora Davi tivesse vivendo os momentos mais difíceis da sua vida, Deus não tinha abandonado o seu rei. Davi estava colhendo os frutos dos seus erros, mas Davi tinha confessado o seu pecado. Davi tinha abandonado os maus caminhos e Deus tinha lhe oferecido perdão. O próprio profeta, homem de Deus, tinha lhe assegurado disso. Embora a vida de Davi estivesse um turbilhão, mas Deus estava ao seu lado. As suas decisões eram sábias, as suas decisões eram sensatas. Como um soldado israelita, homem de Deus, Davi monta a estratégia para se defender contra o seu filho. E Davi os divide numa fileira de 100, numa fileira de 1000 e gradativamente ele envia esses soldados para que possam confrontar com o exército de Absalão. Davi já não era o mesmo soldado quando um dia se confrontou com Golias. Embora sentisse disposição para lutar contra os seus adversários e estava disposto a lutar contra o seu próprio filho, mas os seus soldados não permitiram que isso pudesse acontecer. Lhe aconselharam falando que ele seria mais útil se ele estivesse dentro dos muros da cidade e lá de cima ele poderia auxiliar o seu exército no momento da batalha, mas ele não deveria descer. Porque se ele descesse, os soldados adversários lhe veriam como sendo um alvo. Se os soldados de Absalão conseguissem matar Davi, a guerra findaria rapidamente. Segundo Samuel, capítulo 18, verso 5, a Bíblia diz o seguinte: deu ordem o rei a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Davi sabia que estava vivendo momentos difíceis. Davi sabia que a qualquer momento ele poderia travar a última batalha da sua vida. Mas nesse momento, o seu sentimento paterno de pai pensava em Absalão. E embora soubesse que em grande parte o sofrimento que estava passando era resultado da vida de Absalão, mas mesmo assim, como pai, ele pensava no seu filho e queria que os seus soldados não tirassem a vida de Absalão. O confronto entre os soldados de Davi e os soldados de Absalão se tornou inevitável. O confronto se deu no território de Efraim. Esse território ficava ao leste de Jordão, dentro da tribo de Judá, ao seu lado oeste. O lugar exato onde se deu o confronto dos dois exércitos era numa floresta, num terreno acidentado, num lugar inseguro. De certa forma, os soldados de Davi tinham vantagem, pelo fato de terem experiência em batalha,
Mas os soldados de Absalão eram inexperientes, muitos jovens que estavam começando na sua experiência militar. O próprio Absalão, fugindo dos soldados de Davi, no afã da batalha, se sentiu preso entre o céu e a terra por um galho. Um dos soldados de Davi, que viu essa cena, não teve coragem de tirar a vida de Absalão pelo fato de ter ouvido Davi comunicar a Joabe que não matasse o seu filho. Mas quando esse soldado comunica a Joabe, é o próprio Joabe que transgride as ordens de Davi, que fere Absalão com um ferimento de morte. Embora o ferimento que Joabe causou em Absalão não tenha sido um ferimento que o matou por completo, mas Joabe induz os seus soldados de uma forma coletiva para que ninguém levasse a culpa de ser um único responsável que tirou a vida de Absalão, e coletivamente os seus soldados matam Absalão. Como nós podemos ver no versículo 16, diante do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o tocar da trombeta no momento de uma batalha era sinal de vitória ou era sinal de derrota. Mas o ato de Joabe estar tocando a trombeta era sinal de que Absalão naquele momento tinha tido um ferimento de morte. Isso fazia com que os soldados adversários se entusiasmassem, se empolgassem e recobrassem as suas forças para encurralar o adversário. A morte de Absalão se deu tão rápida quanto o seu sepultamento. A velocidade, naquele momento, para sepultar Absalão era em relação à desgraça que ele tinha causado para o seu pai, para o reino e para todos os soldados. Quanto mais rápido eles enterrassem Absalão, mais rápido eles ficariam livres daquele sofrimento. No capítulo 18 do livro de 2 Samuel, o versículo 18, a Bíblia diz o seguinte: Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Na verdade, possivelmente Absalão tenha levantado esse monumento antes de se tornar pai. Mas Absalão, antes da sua morte, ele se tornou pai de 3 filhos e uma filha. Absalão estava morto, embora Davi não soubesse. Esse era um momento difícil porque teria uma responsabilidade nas mãos de comunicar a Davi a respeito da morte do seu filho. E é nesse instante que Aimás, filho do sacerdote, ele acreditava que ele poderia ser responsável de levar essa notícia para Davi. Mas Joabe, sabendo o risco que ele corria, pelo fato de ter ouvido da própria boca de Davi que não matasse o seu filho, ele pede para que um etíope fosse levar a informação de que Absalão estava morto. Joabe jamais imaginaria que Aimás conseguiria passar o etíope, até porque a distância e o tempo estavam a favor do etíope. Mas Aimás, mesmo assim, se dispôs a levar a informação a Davi a respeito da morte de Absalão e conseguiu chegar primeiro que o etíope. Davi, que estava sentado à porta da cidade, ansioso, esperando uma informação do que se dava no campo de batalha, ele vê Aimás vindo correndo. E ao contemplar esse jovem, que era filho do sacerdote, ele imagina que traria boas notícias. Mas logo a seguida, o seu soldado lhe informa que logo atrás vem um outro soldado correndo. E quando Aimás se aproxima, ele pergunta: está bem um jovem Absalão? Davi, assentado na porta da cidade, o seu coração batia ansioso para saber o resultado do que tinha acontecido no campo de batalha. Mas na verdade o que preocupava Davi era o bem-estar do seu filho Absalão. Embora Absalão lhe estivesse feito tanto mal, lhe provocado tanta dor e sofrimento, mas mesmo assim, o coração do pai Davi tinha uma tremenda preocupação para com o seu filho Absalão. Davi tinha plena consciência dos seus erros. Davi tinha plena consciência dos seus pecados. Davi sabia que, em grande parte, a maneira pela qual Absalão agia era resultado da sua má influência dentro do seu lar. O seu mau testemunho levou Absalão a agir da forma que agiu. Davi se sentia não só responsável pela vida de Absalão, mas também por todo o seu reino. Tudo que ele tinha vivido antecipadamente diante do profeta Natã, ele sabia o que de fato teria que passar. A palavra de Deus é um livro sagrado. Tenho certeza que muitas partes da Bíblia fala com você, mexe com a sua vida. Mas quando nós olhamos para o último versículo do capítulo 18, nós nos deparamos com um pai, o rei Davi,
subindo numa parte superior da sua casa, e lá de cima as pessoas que estavam embaixo ouvem o seu choro e as suas palavras dizendo: "Ah, Absalão, se eu pudesse morrer no seu lugar." Davi sabia quem ele era, Davi sabia da sua culpa, Davi sabia dos seus erros, Davi sabia o que ele tinha provocado dentro da sua casa e da sua família e para o seu próprio reino. Aquele choro era um desabafo por não saber até onde teria que pagar pelas consequências do seu erro. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do livro de 2 Samuel, capítulo 18, eu e você, nessa manhã, nós precisamos chegar a uma conclusão. A primeira delas, quando nós vemos a triste cena de Davi preocupado com seu filho, embora tendo consciência dos seus erros e sabendo que em grande parte os erros de Absalão era resultado da sua própria má influência, Davi agora chora pela morte do seu filho Absalão. Nessa manhã, eu e você, nós precisamos ter consciência que nós temos um pai. Embora o nosso pai seja perfeito, o nosso pai em nenhum momento se envolveu com o pecado, em nenhum momento o nosso pai cometeu alguma falha, mas temos um pai que nos ama de uma forma incondicional, um pai que deseja que nós possamos um dia voltar a estar na sua companhia, um pai que na cruz do Calvário entregou a sua vida para que pudesse nos redimir de todos os nossos pecados. Embora Davi naquele momento estivesse falando: "Ah, se eu pudesse morrer no teu lugar", nós temos um pai que morreu para nos dar o direito da vida eterna. O que eu e você nessa manhã precisamos fazer é aceitar o amor desse pai, é nos colocar nos seus braços, é render o nosso coração à sua vontade, e vivendo dessa forma, nós teremos a alegria de um dia estarmos com o nosso Deus e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nos rendemos à Tua grandeza e à Tua majestade. Por favor, Senhor, fica conosco, nos abençoe, nos toma nas Tuas mãos, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.